Olá, nesse tutorial a gente vai dar continuidade à configuração de checagem de erros. O próximo item seria Line. Em Line, detectado e consertado problemas referentes a muitas linhas com muitos caracteres ou de tamanho muito grande, no caso ele faz uma medida em pixel que nós não utilizamos, e linhas com divisão incorreta. Okay. Então, há vários parâmetros baseados nessa checagem que ele utiliza para corrigir, para verificar o erro e corrigir o erro. No caso de paramode, ele verifica se, aliás, é um parâmetro para dizer a rotina que ela deve verificar o tamanho da linha medindo pela quantidade de caracteres, pelo tamanho em pixels ou pelos dois. No caso, a gente sempre utiliza verifica o tamanho da linha pela quantidade de caracteres, que no nosso caso é 32 caracteres. Okay. Então, o parâmetro é 1. Max per line é quantidade de caracteres máxima por linha. No nosso caso, nós utilizamos como 32, máximo por linha. Muito bem. Esse parâmetro é utilizado na verificação de uma legenda com duas linhas, que nesse caso ele admite que a linha possa ter 40 caracteres. No nosso caso, a gente sempre utiliza 32 caracteres. Então isso a gente muda de 40 para 32. No caso de pixels, não precisa marcar porque não se faz essa checagem de tamanho da legenda pelo desenho da legenda. A fonte que é usada é essa aqui, inclusive para fazer medida de tamanho de pixels. Máxima de linhas por legenda são 2. E ele pergunta também se verificaria a necessidade de duas linhas. Eventualmente, há uma legenda em que a primeira linha tem 15 caracteres e a segunda tem 8, o que daria um total de 23 caracteres, e elas são divididas em duas linhas. Esse parâmetro faria a checagem desse tipo de legenda, cujo total de caracteres não excede 32. Então, 0 é desligado, ele não faz essa checagem. 1 detecta sentenças incompletas e 2 detecta para todas as linhas. No nosso caso, a gente pode deixar isso como 0 aqui, porque eventualmente a gente coloca uma legenda até de 30 caracteres em duas linhas para facilitar uma leitura. Detecta divisões incorretas, a gente coloca como 0. Esses dois últimos parâmetros dizem basicamente a respeito à língua inglesa e francesa. Então pode deixar em 0 e aqui alto, não tem problema quanto a isso. Bom, Merge Suggestion. Esta verificação detecta se uma legenda pode ser unida com uma legenda seguinte. Eventualmente pode ter uma legenda com 8 caracteres, essa seguinte tem 8 caracteres também. O programa faz a verificação para saber que não é um diálogo, não são pessoas diferentes falando. Então ele sugere a união das duas legendas. Okay. E esses parâmetros servem para ele verificar se é possível isso ou não. No caso, para Mode 1, ele verifica por sentenças não inacabadas
e verificação manual do erro. Se tem cena acabada, ele vai perceber no caso de reticências, etc. Ele verifica se as legendas estão numa mesma cena, isto é, se entre uma legenda e outra não há uma mudança de cena. Nesse caso ele não sugere que se junte as cenas. O nível de velocidade de leitura, o número máximo por linhas, ele verifica também. A gente sempre lembrando que é 32. E essa é uma opção experimental que não é totalmente testada ainda, que é para corrigir esse tipo de erro. Okay. Overlap Minimum Blink faz a verificação de se uma legenda está sobrepondo uma outra ou se o espaço entre duas legendas é muito pequeno, é menor do que o que foi configurado. E aqui tem os parâmetros que podem ser configurados para verificar ou corrigir esses erros. Basta ler as dicas que são autoexplicativas. Punctuation faz a verificação de possíveis erros de pontuação, tipo frases que faltou um ponto final ou tem um ponto final, mas não deveria ter. Ele simplesmente aponta, mas não corrige nesse caso. Mudança de cena, ele verifica se uma legenda está ultrapassando uma cena ou não, o que eventualmente pode indicar uma falha, porque uma cena pode se passar num ambiente e a cena seguinte num ambiente completamente diferente. E não seria bom até para o usuário continuar lendo uma legenda que se passa numa cena diferente. Nesse Series of Fast Subtitles, ele verifica se uma legenda está sendo muito rápida. Aliás, um grupo de legendas estão sendo muito rápidas. A sequência em que aparece uma e outra é muito rápida. Então ele faz esse tipo de verificação e aponta esse tipo de erro para que se corrija. Séries de mudança de cenas. Ele aponta por legendas cujo tempo de exposição ultrapassa mudanças de cenas. E nesse caso pode ter algum erro de exposição de legenda. Então ele aponta esse erro. Bom, por enquanto é isso. No próximo tutorial a gente vai falar sobre o restante das checagens de erros. E esperamos que todos tenham compreendido o que a gente tentou explicar. E qualquer dúvida, entre em contato via e-mail ou pelo site dos Idiotas Inferiores. Obrigado.